professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, que inclusive é um entusiasta, admirador, né, do ex-ministro Shinzo Abe, já escreveu um artigo antes mesmo de sua morte aí, falando exatamente sobre sua performance nesse mandato, longo mandato, ele muito novo ali como primeiro-ministro, né? Muito bom dia, boa tarde já. Já é boa tarde no relógio, Isa, fica tranquila. Boa tarde, professor. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar com vocês hoje e conversar um pouco mais sobre esses assuntos que são importantes na pauta internacional. Boa tarde. Isa, faça a sua pergunta, fica à vontade aí. E que acaba também impactando o mercado, né? Lembrando que a gente entrou mais cedo com a nossa repórter dos Estados Unidos, falando que as bolsas da Europa também já estavam ali influenciadas, impactadas justamente por conta desse assassinato do ex-premier. Então, professor, gostaria de começar falando sobre ele que, como eu disse agora, foi o mais longevo aí da história do país, batalhou contra a deflação crônica do país com as suas ousadas políticas batizadas de Abenomics, né? Ele também buscou fortalecer as Forças Armadas do Japão, combater a crescente influência da China. Qual será o impacto da morte do primeiro-ministro japonês, principalmente da forma como ele foi morto? Como deve proceder agora as especulações? O que deve impactar isso, tanto na economia quanto na política mundial? Olha, é a primeira vez que a gente vê uma situação dessa acontecendo, acho, no Japão, né? O Japão, para mim, sempre foi um símbolo de civilidade e de civilização pela organização do país, pela forma como os japoneses fazem as coisas e principalmente pelo resultado que eles alcançaram. Não podemos esquecer que é um país extremamente pequeno e que durante muitos anos foi a segunda maior economia do mundo, hoje em dia é a terceira, e que conseguiu vencer vários dos problemas domésticos que enfrentaram, inclusive numa recuperação muito grande depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país foi devastado ali por ter perdido a guerra justamente. Mas o fato é que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, hoje em dia eles chamam de Abe Shinzo, né, o primeiro sobrenome vem em primeiro lugar, mas uma das características importantes dele, é que durante o seu segundo mandato, ao implementar o Abenomics, né, ele conseguiu fazer algumas coisas importantes. O Japão vinha sempre num clima não de recessão somente, mas uma situação de falta de crescimento. E aí, ele, por meio de várias medidas, como aumento de gastos públicos, incentivo em várias partes, ele conseguiu fazer com que o Japão retomasse algum tipo de crescimento econômico, se transformasse novamente num grande exportador internacional, porque o grande problema sempre foi que o produto japonês, que na década de 50 era considerado ruim, depois ele atingiu um nível de qualidade e preço internacionalmente que tornava o produto japonês não competitivo internacionalmente. Então ele conseguiu, através dessas medidas, recolocar o Japão como um parceiro econômico importante, globalmente falando. E, obviamente, ele enfrentava ali também a situação da ascensão da China, o crescimento econômico chinês e o medo constante de que houvesse alguma retaliação chinesa em razão do histórico conflitivo entre os dois países. E é por essa razão que o Japão sempre buscou nos Estados Unidos uma aliança importante para a proteção na região contra eventuais inimigos, incluindo inclusive a própria Coreia. Então, ele foi muito importante, todos nós vamos nos lembrar quando quem assistiu o final da Olimpíada no Rio de Janeiro, dele surgindo vestido de Super Mario na ocasião, o que deu um toque especial e ele gostava, e isso eu sei pelos canais diplomáticos que ele gostava do Brasil, criou programas para que houvesse maior conhecimento entre os dois países, sempre favorável à comunidade Nikkei no Brasil, à comunidade japonesa no Brasil. Então, o Shinzo Abe foi, de fato, um primeiro-ministro importante. Mas eu acho que de todos os legados, o mais interessante foi a saída dele, viu? Porque ele tem uma doença que lhe havia deteriorado muito o organismo e ele entendia que essa doença estava tirando a capacidade de raciocínio dele. Então, para impedir que esta doença lhe dificultasse a tomada de decisões importantes que o país precisava, ele decidiu sair.
Então ele faz esta carta, obviamente também teve o problema da pandemia, que lhe prejudicou politicamente, mas o ato mais interessante foi esta saída dele justamente para impedir que ele não tivesse plena capacidade das suas possibilidades mentais para administrar o país. Professor, você tocou muito bem aí nesse ponto, né? Eu até ia perguntar do legado, né? Que na sua opinião você deixa. Inclusive a Isa falou desse artigo que você tinha escrito, né? Estava lendo ali por curiosidade. Você trouxe também muito uma questão ali que, apesar de todas as controvérsias normais de qualquer administrador público, ele conseguiu também durante o governo prover ao país ali um período enorme de estabilidade política, né? De tentar reverter um pouco daquele quadro difícil econômico que o Japão sempre enfrentou, até por conta e sofre ainda por conta do envelhecimento da própria população, o alto nível de endividamento do Estado. Também ele foi muito responsável pelo desafio ali de uma inclusão até maior do empoderamento feminino. Queria entender um pouquinho, né, também, você falou desse legado por conta da questão da saúde, mas esses outros pontos, né, o quão é importante, né, a gente trazer aí dessas questões todas que ele acabou deixando de lição aí, como um legado mesmo também pro mundo como um todo. O mais fundamental foi justamente tirar a estagnação do Japão, né? E fazer com que a economia passasse ali por um processo, e aqui eu vou usar um termo chinês, né, de rejuvenescimento, importante para o Japão. Nós sabemos que a projeção, Paula, é que em 2050 o Japão vai ter 2/3 da população atual. Então você entende aí o processo de envelhecimento do país e o quanto isso afeta economicamente toda a situação. Só que o Japão tem claramente uma opção de não adotar a saída imigratória e sim a saída tecnológica para este problema do envelhecimento da população. Então você vê que o Japão, a gente até comenta, ele sofre de uma crise, de uma síndrome que se chama Síndrome das Ilhas Galápagos. E o que é isso? Nas Ilhas Galápagos você tem alguns animais que são peculiares de lá. Só existem lá e é por isso que Darwin estudou as Ilhas Galápagos. E no Japão você tem, na questão de tecnologia, a mesma coisa. Então, um dos legados do Shinzo Abe nesse sentido também foi o crescimento e o avanço tecnológico do país, ainda mais daquilo que a gente já sabe como sendo um importante qualificativo da indústria japonesa. Então, o país cresceu economicamente, conseguiu avançar nessa letargia e o mais importante, o partido dele controla ali ainda o governo e todo mundo reconhece nele uma grande liderança que serviu para colocar o Japão numa rota de crescimento e uma alteração de rumo com relação a um país que talvez pudesse estar mais cansado e vivendo muito mais do legado do que com as perspectivas futuras. Então, este eu acho também é um grande legado de mudar esta visão do país com relação ao seu próprio futuro. Professor, eu queria entender uma questão. Eu acabei de falar que muitos presidentes, autoridades do mundo inteiro se manifestaram ali com pesar em relação à morte do ex-premier. Tanto partidos e políticos de esquerda, de direita, ele nunca foi atacado assim como outros presidentes. A gente vê, né, que existe uma polarização, mas eu queria entender porque ele é do Partido Liberal Democrata, né? As pessoas, inclusive aqui no Brasil, ficam em dúvida de que lado o Shinzo Abe é. Ele era um político conservador, né? Mas ainda assim ele era querido por todos os lados. Os democratas nos Estados Unidos são considerados partido de esquerda, né? E ele era um conservador. O que muda, né? Ele era um líder conservador, partido liberal, democrata. O que muda para os Estados Unidos? Só para entender essa questão. Nos Estados Unidos você tem ali, além dos outros partidos que são minúsculos, você tem a questão do Partido Democrata, que tem uma agenda mais próxima àquilo que a gente chama de uma agenda de esquerda. Inclusive porque o grande apoiador, e sempre historicamente foi, do Partido Democrata, foram os sindicatos. Então, o Partido Democrata sempre teve este viés nesse sentido, e hoje em dia ele tem uma pauta mais identitária, mais na questão de esquerda, como a gente observa hoje em dia também sendo discutido no Brasil. É muito parecido e o Brasil importa muito, eu chamo sempre, o Brasil importa muito desse enlatado do Partido Democrata nas suas discussões aqui. E o Partido Republicano, que era, por incrível que pareça, né, o Partido Democrata era escravocrata no passado e o Partido Republicano não era.
Mas o Partido Republicano é o partido de Abraham Lincoln, que foi ali o grande herói da Guerra de Secessão nos Estados Unidos e que conseguiu resolver o país e adotou uma agenda mais conservadora e, sem dúvida, o pináculo do Partido Democrata foi o presidente Ronald Reagan na questão de valores e na questão de implementação da agenda do Partido Democrata, acredite ou não, Isa, o Donald Trump foi, sem dúvida, o presidente que mais implementou aquilo que era a agenda do Partido Republicano. Então, e nos Estados Unidos, quando você usa o termo liberal, que nós entendemos no mundo inteiro como sendo de direita, nos Estados Unidos é entendido como sendo mais à esquerda, em razão das políticas liberais, ou seja, a questão do aborto, a questão do casamento gay, uma série de coisas que caem nesse sentido. Não tem a ver com a economia liberal. Não tem. Mas obviamente que eles adotam ali também algumas... nos Estados Unidos você nunca vai ter um presidente socialista, não é, como o Bernie Sanders falava a respeito. Mas essa é uma questão importante aí quando você vê. Já no PLD, o Partido Liberal Democrata japonês, eles vêm numa história de poder há muito tempo e são liberais na economia. O Japão tem uma economia liberal e conservadores na questão de valores, tanto é que você tem ainda, e a Paula ressaltou muito bem essa questão, de um problema grande de inclusão da mulher no mercado de trabalho, de remuneração. É uma pauta ainda muito complicada no Japão, que o Shinzo Abe conseguiu avançar, mas ainda, comparativamente ao resto do Ocidente, está atrás. Então, o país teve, o PLD é um partido conservador, está no poder e tem estado no poder há bastante tempo, e Shinzo Abe vem muito antes disso, né? Ele vem antes de Trump, antes desse povo todo vir. E, obviamente, que ele precisava ter um relacionamento próximo ao presidente Trump, ou com qualquer presidente dos Estados Unidos, porque um dos elementos importantes de defesa do Japão é contar com a parceria dos Estados Unidos. Professor, eu queria também trazer aqui uma outra questão, até que me chamou muita atenção quando eu vi essa questão toda, né, que aconteceu, infelizmente, trazendo aí a morte do ex-premier do Japão. Parece que o Japão tem um histórico também de casos de violência armada contra políticos. Em 1960, o então primeiro-ministro, que era avô materno, inclusive, né, me fugiu o nome. Shinzo Abe, isso, perdão, que é o avô materno dele, também foi atacado ali, né? Ele era, então, também era o primeiro-ministro, na época, foi atacado por um agressor armado a facadas ali e teria sido afiliado ali a um grupo de direita, conforme a Isa estava perguntando ali, né? Qual seria o posicionamento, o avô dele acabou também passando por isso. Em 90 também teve um outro caso, que foi o ministro do Trabalho, lá também teve ferimentos, acabou morrendo, foi também, né, ferido aí por um homem perturbado. A gente vê essa situação, realmente, de repente, assim, isso abre também um pouco mais aí de uma questão mais emblemática da segurança, inclusive, dos políticos, né? A gente teve aqui no Brasil, nas eleições de 2018, o caso do atual presidente, Jair Bolsonaro, que também tomou uma facada ali durante uma campanha política. A gente não sabe especificamente o motivo que levou agora, mas indica também que possa ser aí uma questão política, no caso do ex-premier lá do Japão, eleições, né? Ele estava fazendo um comício ali, uma campanha até. A eleição seria no domingo. Mostra uma fragilidade, de repente, em questão da segurança desses políticos, né, num momento eleitoral? Veja, ali, pelo que eu vi, né, foi um rapaz que serviu nas Forças Armadas e que tinha um descontentamento com as políticas adotadas pelo Shinzo Abe quando ele era primeiro-ministro do Japão. Mas, obviamente, Paula, que ataques a políticos não são novos, né? A gente já teve casos de torta no presidente Macron, eu não sei se alguém mordeu o Macron, alguma coisa assim no passado. Então, a gente tem, isso acontece e faz parte da atividade política, né? No Japão, e você tem a questão da honra também, que até aí é um pouquinho diferente no caso de suicídio de políticos também, né? Justamente por causa de escândalos ou coisa parecida. Mas a gente nota que existe essa possibilidade. Eu acho que o pior de todos os casos que a gente teve nesse sentido foi, eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás, o hotel em que a Margaret Thatcher teve sofreu um atentado para a destruição do hotel, inclusive muita gente morreu. Então, não é algo anormal e políticos sabem disso. Obviamente que o que surpreende é que no Japão é a típica situação que você
faz muito tempo que a gente não ouve de coisas parecidas nesse sentido, não é? Então, é isso que surpreende, e particularmente a figura do ex-primeiro-ministro, que estava ali na campanha pelo parlamento, coisa parecida, mas que nesse momento sofreu este tipo de atentado. Então, embora existam e sejam casos que podem acontecerem aqui e ali, o Japão não é, sem dúvida, um dos países que tem um histórico muito grande aí de situações como esta que nós vimos agora. Uhum. Professor, só para encerrar esse caso e a gente mudar a pauta, já que é um grande destaque do dia e comoveu o mundo inteiro, a gente acompanhou também a troca ali a posse do imperador do Japão, acho que, se eu não me engano, em 2020, em que Shinzo Abe participou ali, a monarquia que sempre predominou ali no Japão, assim como no Reino Unido, hoje não tem um papel tão importante como era antigamente, mas eles têm um respeito muito grande, ele teve uma participação importante ali também ao lado do novo imperador. Você acredita que esse tipo de monarquia, esse tipo de sistema em que a gente vê que esses parlamentares, que esses políticos conseguem ter um bom relacionamento com o mundo inteiro, conseguem ter políticas ali que faz realmente o país crescer, você acredita que isso faz a diferença, né? Ter um primeiro-ministro, ter ali uma cultura enraizada ali do imperador, um respeito? Eu queria que você fizesse uma análise, você que entende muito de famílias reais, né? Em relação existe também a monarquia lá no Japão, e também Shinzo Abe, né? Respeitavam muito, seguia toda essa tradição. Isso faz diferença, por exemplo, na economia? Tem um impacto, porque você sabe que um dos elementos fundamentais de qualquer economia é a estabilidade do país, não é? E você às vezes tem que diferenciar o que é o país e o que é o governo. Então, quando você tem um chefe de Estado separado daquilo que é o governo, você vê que os governos vão trocando. Eu achava que o Boris Johnson seria aí o último ministro, o último primeiro-ministro da Rainha Elizabeth, aliás, o 14º. Você vê que ela já vai para o 15º, e nesses 70 anos ela conseguiu representar a estabilidade, uma linha de estabilidade, de continuidade no país, a despeito dos vários primeiros ministros, alguns com escândalos, outros com menos escândalos. E a figura imperial no Japão, a figura da família real no Japão é muito importante, não é? Não vamos esquecer, Isa, que até a Segunda Guerra eles eram tidos, eles tinham um aspecto divino acentuado. E o que era interessante é que uma das coisas que o general MacArthur queria fazer justamente era transformar o Japão numa república, não é? Porque ele acreditava que aquele sistema tinha sido ruim. Ele queria, inclusive, comprovar a participação da família real no apoio à Segunda Guerra Mundial e à ação do Japão. E o que aconteceu é que o general MacArthur, ele conseguiu ali, primeiro, com que a família imperial japonesa abrisse mão dessa questão da divindade, não é? Que era um atributo característico da família imperial japonesa, mas ele optou por manter, porque ele entendia que a família real japonesa, que está há mais de 1000 anos no trono, era um importante elemento de um fio que unia toda a nação a despeito dos problemas políticos que pudessem acontecer. Então você vê que o próprio MacArthur, que era um republicano, que adorava os Estados Unidos, que queria propagar ali muito do modo de vida e de pensar americano, quando ele se defrontou ali com a relevância daquela família real, ele optou por manter, justamente para que o país não entrasse num sistema conflitivo, como nós vemos nos países que tendem a adotar o sistema republicano, que você, a cada ciclo eleitoral, você basicamente divide o país em dois, e aí fica muito mais difícil o processo de reconciliação nacional passado o período eleitoral. Já que você tocou aí na questão, né, do Boris Johnson, né, a gente teve toda essa questão essa semana envolvendo aí a saída. Você até comentou, né, você achou que seria o último, até comecei a rir aqui, porque a Rainha Elizabeth se mantém ali até, né, exatamente firme e forte. A gente está vendo mais um aí trocando, né, o ministro passando por lá. Mas eu queria entrar nessa questão especificamente, o professor, né, ele usou toda essa... foi uma pressão muito grande ali, né, para essa renúncia, na verdade, a liderança, renunciando até a liderança
do próprio partido, que é conservador, abrindo aí, de repente, um caminho para que o partido faça uma eleição interna. A gente não sabe exatamente como que vai ser, né? A gente até falou mais cedo que o próprio partido está fazendo uma pressão para que ele saia rapidamente, nem que coloque aí o vice-premier ali, né, para assumir, por conta de uma preocupação em manchar a imagem especificamente, não só do partido, mas do próprio, né, reino todo, o Reino Unido inteiro. Mas eu queria entender, na sua visão, como que essa situação da Inglaterra neste momento pode ficar ainda, né? A gente não sabe quem vai assumir, os desafios que vão se encontrar aí na frente. Quais as perspectivas que você acredita que o próximo premier aí vai ter de desafios pela frente? Veja, Boris Johnson foi um líder carismático, extremamente importante para o Partido Conservador. Ele conseguiu aí resultados eleitorais que o Partido Conservador não conseguia desde 1979, não é? Quando Margaret Thatcher assumiu ali a função importante de primeira-ministra. Não, antes disso, né? Mas foi um ano importante na história do Partido Conservador ali em 1979 e o partido conseguiu aí uma grande votação nesse cenário todo. O fato é que ele conseguiu aí navegar bem em terrenos complicados, né? Ele cumpriu aquilo que prometeu na questão do Brexit, ele enfrentava ali a questão da Theresa May, que não conseguia chegar a um acordo final, terminando a questão do Brexit, e ele conseguiu resolver essa situação. Claro que hoje em dia é extremamente controversa a forma como foi feita. E ele atravessou a situação da pandemia. Só que o grande problema do Boris Johnson sempre foi a figura dele e o fato de achar que ele estava acima das leis e tentar ali utilizar a imagem que tinha justamente para tomar algumas liberdades. E essa razão que fez com que no gabinete dele 60 pessoas da administração, entre ministros e secretários, optassem por sair, o que enfraqueceu ele justamente porque todo mundo entendia que os dias dele como primeiro-ministro estavam contados. Veja, até mesmo nesta saída dele existem duas controvérsias muito interessantes, né? Uma, se ele está se mantendo lá porque queria fazer uma cerimônia de casamento em Chequers, que é a residência de férias, né, do primeiro-ministro, e também porque ele pretende ficar mais tempo que a Theresa May ficou no poder. Então, você vê que foi uma gestão que teve aí as suas controvérsias pela figura do Boris Johnson. E também o grande desafio que enfrenta hoje é o desabastecimento, os problemas inerentes ao Brexit, que hoje em dia os britânicos começam a se dar conta de que houve aí um incremento na questão tributária, na questão da falta de produtos, pela situação criada por essa decisão política que eles tomaram no passado, e é a questão inflacionária resultante da pandemia e da própria guerra da Ucrânia que está afetando o país. Então, o próximo primeiro-ministro vai ter que lidar com esta situação econômica difícil que o Reino Unido atravessa e vai ter de negociar alguns termos, talvez uma proximidade maior com a União Europeia, que Boris Johnson jamais conseguiria fazer, justamente porque ele era o garoto propaganda do Brexit e da saída dos britânicos da União Europeia. Maravilha, professor. Infelizmente faltam aqui, né, horas, né, Isa? Eu ia falar minutos, mas acho que horas aqui para a nossa conversa, sempre é muito bom. Infelizmente o nosso tempo vai chegando ao final, mas sempre um aprendizado falar com você, professor. Muito obrigada.